Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, nessa tarde, né? A qual o Senhor, louvado seja Deus, nos concede, né? De estarmos aqui, glória a Deus, direcionada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Querido, o Senhor me deu uma palavra, né? Pela sua infinita misericórdia, aqui aos Coríntios 2, a partir do 14, que vem a nos dizer assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Jesus. Amém, meu querido? Que palavra maravilhosa nessa tarde, não é verdade? Uma palavra a qual, louvado seja Deus, veio nos dizer, né? Que as coisas do Senhor Jesus, elas não podem ser discernidas carnalmente. É por isso que tem muitas pessoas que não entendem, né? Não entende o chamado do irmão, não entende o chamado da irmã. Por quê? Porque ela ainda está focada, ele ainda está focado, glória a Deus, na carnalidade. Na carnalidade. Para sermos espiritual, querida, é necessário buscar o que vem do alto. Enquanto tivermos, louvado seja Deus, ligado nas coisas terrenas, nós não conseguimos compreender as coisas espirituais. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. O crente carnal, ele não compreende, né, um irmão pentecostal, o irmão que é usado no mistério, o irmão que fala línguas estranhas, né? Para ele, isso é algo estranho, algo que ele não compreende. Por quê? Porque ele não está no mesmo patamar do irmão. Ele não está no mesmo nível espiritual que o irmão está, que a irmã está. Aí, muitas das vezes, isso, né, acaba perturbando a mente de algumas pessoas pelo fato dela estar, louvado seja Deus, na carnalidade, né? Não adianta que a pessoa que ela não tem a espiritualidade elevada, dada pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, ela não vai conseguir entender o irmão pentecostal. Por isso que o mundo pentecostal, louvado seja Deus, ele é muito criticado, né? As pessoas comentam muitas das vezes, irmãos, né? Irmãos da igreja. Ah, mas não precisa tudo isso. Será que Deus está nesse negócio? Esse negócio aí de rodar, glória a Deus. Esse negócio aí de estar falando em línguas estranhas, até o diabo também fala línguas estranhas. Mas por que você crê que o diabo fala línguas estranhas? Glória a Deus. E você não crê que o servo do Senhor possa falar línguas estranhas? Sabe por quê, querido? Porque o diabo, ele quer imitar. Satanás, ele quer imitar as coisas de Deus. Porém, o irmãozinho que está falando no mistério, Satanás, ele não tem o poder de discernir, de saber o que é que ele está falando. Ele copia algumas coisas, né? Algumas línguas, para querer enganar. Tem o espírito do engano dentro da igreja? Tem o espírito do engano, sim. Ele tem. Lá no meio da igreja, muitas das vezes o espírito do engano está lá, para enganar, para confundir, né? Mas o crente espiritual, que ele tem o discernimento do Senhor Jesus, Satanás não consegue enganar. É verdade? Então, por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o discernimento para que nós possamos entender, né, o espiritual da parte do Senhor. Louvado seja Deus. E aí, querido, muitas das vezes gera uma confusão dentro da casa do Senhor, porque o irmão não aceita o chamado do outro.
não aceita, não é verdade? Isso não é uma coisa boa, porque enquanto você está perdendo tempo e está criticando o teu irmão, o inimigo das nossas almas está a trabalhar, né, contra a sua vida, colocando seta, colocando pensamento negativo. Porque a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, querido, louvado seja Deus, né, o 2 fala, mas o que é espiritual discerne tudo. Quem é espiritual consegue discernir as coisas, querido. Consegue, louvado seja Deus. Quando a gente olhar para alguém que está com fisionomia estranha, né? Que está possessa do adversário, do inimigo, mas quando a gente olhar, nosso olho espiritual já vai conseguir captar. Epa, ali tem algo errado. Em nome de Jesus, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Seja queimada agora. Seja destruída agora. Sai em nome de Jesus dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que tem um discernimento espiritual, ela vai olhar e ela já vai perceber. Ela já vai perceber, louvado seja Deus. Meu esposo é assim. Meu esposo, quando ele olha para alguém, né? Às vezes as pessoas não estão nem percebendo, mas quando ele olha, ele já diz, eu já te vi, Satanás. Geralmente, quando ele, né, ora pela pessoa, a pessoa já logo de seguida ela manifesta. Manifesta. Por quê? Porque é o discernimento espiritual que Deus dá. Cada um tem um tipo de discernimento espiritual, né? Cada um tem um patamar diferente. Louvado seja Deus. Cada um, querido, tem uma espiritualidade, um pouco a mais, um pouco a menos, né? Tem pessoas que Deus usa mais na revelação. Louvado seja Deus. Tem pessoas que Deus usa mais na variedade de línguas. Ele disse que ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tudo é o mesmo Espírito que opera em mim e em ti. Se for o Espírito Santo de Deus, viu? Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, não do Espírito do engano. E, infelizmente, muitas pessoas elas estão sendo usadas pelo Espírito do engano. Por quê? Porque elas não estão sendo uma pessoa espiritual. Elas buscam mais as coisas carnais do que as coisas espirituais. Aí acaba que o inimigo das nossas almas chega a enganar essa pessoa, né? Mas, louvado seja Deus, aqui no 16 vai nos dizer, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor Jesus? Né? Mas para que possa instruí-lo. Ninguém pode instruir o Senhor Jesus. Ele, pelo contrário, ele que vai nos instruir. Ele que vai nos direcionar, aleluia, glória, através do Espírito Santo de Deus, né? E louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo, né? Paulo está falando aqui aos Coríntios. Ou, pelo menos, querido, devemos ter a mente de Cristo. Sabe quando nós temos a mente de Cristo, querido? Quando nós não temos maldade no nosso coração. Quando nós não falamos mal do nosso irmão. É verdade, meu querido. Quando eu e você senta, louvado seja Deus, na rodinha dos escarnecedores. Muitas das vezes, querido, são pessoas que não são servos de Deus que fazem isso. Aí tudo bem, porque tá errado, tá. Mas eles não conhecem a palavra do Senhor. Mas eu e você que conhece, não podemos assentar na rodinha, né? Ali de pessoas até mesmo que estão na casa do Senhor, para ficar falando mal da vida do nosso irmão, para ficar falando mal da vida da nossa irmãzinha, que a Bíblia diz que nós temos que orar. Voz mais forte, oreis pelos mais fracos, né? É assim que o Senhor diz, mas muitas das vezes, né? Alguns irmãozinhos, por não ter discernimento espiritual, por não ter a mente de Cristo ainda, vive na carnalidade, né? E o inimigo ali cega o entendimento dela. E quando pensa que não, ela empresta a sua boca para o diabo.
Missionária, crente empresta a boca para o diabo? Como é isso? Lembra de Pedro? Pedro, quando começou a seguir a Jesus, querido, ele não era convertido, Pedro. E aí o que acontece? Né? Quando Jesus disse que morreria pela humanidade para salvar a mim e a você, que estava chegando a hora disso acontecer, Pedro disse: não, Senhor, não. Não, Senhor, tu não pode fazer isso. E Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro emprestou a boca dele para Satanás. E, infelizmente, muitas das vezes, servos de Deus dentro da casa do Senhor estão emprestando a boca para Satanás. Falando mal do seu irmão, falando mal do pastor às escondidas, pensando que ninguém está vendo. Mas eu lhe digo uma coisa, querido. Pode fazer o que você quiser da sua vida, no escondidinho. Só que tem 2 pessoas, 3 pessoas que você não consegue se esconder. Aliás, 4, vou te dizer. Primeiro o Pai, depois o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 estão vendo. Tudo que eu e você estamos fazendo, ele está vendo. E quarto, o inimigo das nossas almas. Satanás, é ele mesmo. Satanás, ele joga seta na mente para a pessoa fazer as coisas erradas e ele mesmo faz questão de trazer à tona. Ele faz questão que você fala para depois ele fazer questão, glória a Deus, sabe de quê? De te envergonhar. E mesmo que o Senhor não dê o direito de Satanás ele se revelar, mas o que acontece? De alguma forma, se o inimigo não tiver autorização para fazer, o próprio Deus ele faz. O próprio Deus ele vai criar situação para você ser envergonhado, porque Deus ele não se agrada que nós venhamos falar uns dos outros. Querido, será que um macumbeiro, né? Ele fala mal de outro? As pessoas que servem o inimigo das nossas almas, eles saem falando mal do outro? Eu nunca vi. Mas tem crente que tem, né, essa mania de querer, achando que temos que lutar contra a carne e o sangue. A Bíblia diz que não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do inferno. As potestades do inferno, querida, é contra eles que, aleluia, glória a Deus, nós temos que lutar. Então, querido, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Quando você perceber que está tendo maus pensamentos, porque nós não somos perfeitos, às vezes Satanás ele lança seta, né, na nossa mente, no nosso coração. Cabe a mim e a você rejeitar. Cabe a nós analisar. Epa, esse pensamento aqui não é de um servo que tem a mente de Cristo. Esse pensamento aqui não é de uma serva, glória a Deus, que tem a mente de Cristo. Não é verdade? E aí nós temos que fazer o quê? Repreender. Quando vir um pensamento maligno, a vontade de falar mal do nosso próximo, nós dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu tenho que ter a mente de Cristo, querido. Nossa boca tem que ser santa. E os nossos olhos também, viu? O Senhor disse: não porá diante de ti coisas más. Né? Colocará diante dos teus olhos coisa má. O que é isso? Você aí que diz que serve a Deus, mas você na calada da noite, nas madrugadas, né? Você vai para pornografia. Às vezes até você tem sua esposa, né? E você vai para pornografia. Você acha que não tem ninguém te vendo, mas o principal está te vendo, que é Jesus, né? E ele está te dando uma oportunidade de você se refazer diante dele. Ele está te dando uma oportunidade de você se arrepender dos teus pecados, dos teus erros. Né? Tem muita coisa no celular. No celular, por exemplo, que é uma coisa que está febril no mundo inteiro, né? É o celular. Está dominando muitas pessoas. Você tem que saber para que você usa o seu celular. Você não vai usar o seu WhatsApp para estar fofocando a vida do seu irmão, porque Deus não se agrada.
Mas se você usar o teu WhatsApp para você evangelizar, para você falar uma palavra do Senhor, para você entrar em um grupo de oração, você orar pelo seu irmão, Deus ele vai ficar feliz com a tua vida e você vai prosperar espiritualmente. E você vai ter tudo para crescer espiritualmente, vai ser uma pessoa espiritual. Agora, se você, né, usar para coisas erradas, louvado seja Deus, que muito esposo que trai a esposa, né, através do WhatsApp, marca encontro. Tem esposa que faz isso também. Deus, ele tá vendo, né? Jesus, ele tá vendo. Às vezes o seu esposo não tá vendo, tá trabalhando, e você fica em casa, né? E começa ali se envolver com alguém pelo WhatsApp, mandando às vezes fotos indecentes. O Senhor, ele tá vendo. O Senhor tá falando com crente e com quem não é crente. Deus, ele tá vendo. E a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor é bem clara em dizer que aquilo que eu e você plantar, isso nós vamos colher, né? Se nós plantar, louvado seja Deus, falsidade com o nosso próximo, nós vamos colher falsidade. O mal que lançamos sobre alguém, o mal vai voltar para quem fizer, sabia? Pessoas que fazem obra de macumbaria, de feitiçaria para o seu próximo, no final de tudo, aquele mal vai voltar para ela. E se ela não se arrepender, né? Ela vai, louvado seja Deus, perecer. Ela vai perecer, mas se ela se arrepender, porque Jesus ele veio para os perdidos. Ele disse que veio para todos os perdidos, aquele que se arrepender dos seus pecados, Deus ele vai perdoar, vai sarar a sua terra, que é o seu coração, e vai te dar uma nova oportunidade, vai te fazer um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não importa se você é uma prostituta, não importa se você é um viciado nas drogas, não importa se você é um beberrão, não importa se você é um adulto que vive traindo a tua esposa, se você também vem traindo o teu esposo. Deus ele te dá uma oportunidade. Sabe por quê, querido? Porque Deus ele fez um homem para uma mulher só. Deus ele fez uma mulher para um homem só. Então, passou disso, já é procedência do maligno. Já é coisa de Satanás, né? Envolvendo a tua alma, a tua vida. Louvado seja Deus para te jogar, né? No abismo. Você sabia que você que não serve a Deus, você está caminhando para um abismo muito profundo? Você sabia disso? Que todo dia o inimigo ele arma um laço para tirar a tua vida. Sabe para quê? Para você perecer. Para você morrer e ele arrancar a tua alma do teu corpo e lançar no inferno. Tem pessoas que não creem. Ei, querido, é tempo de crer nos profetas do Senhor. A palavra do Senhor diz, crê nos meus profetas, você que não serve a Deus, e prosperarei, né? Está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia. Está escrito na palavra do Senhor, querido. Crê nos meus profetas e prosperarei. Louvado seja Deus. Você acha que nós que servem a Deus, nós estamos brincando de ser crente? Você acha que se nós não se importasse com você, louvado seja Deus, nós ia se importar em estar pregando a palavra do Senhor? Não, mas Jesus ele disse que ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer, né, e for batizado, esse será salvo. Porém, os que não crê, a palavra é bem clara em dizer que já está condenado. Se você não crê na palavra do Senhor, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma, infelizmente eu sinto muito a te dizer, mas a tua alma vai perecer no inferno. Mas se você acreditar e dizer, eu creio, missionária, eu me chamo missionária Terezinha, pela misericórdia do Senhor, uma pequenininha serva de Deus, trazendo uma palavra para você nessa tarde. Então, querido, se você se arrepender dos teus pecados, é tempo de se arrepender. Ai de canto, rabassucai. É tempo de se arrepender, querido. Dias maus virão sobre a face da terra. Se as coisas já estão difíceis na face da terra, querido, elas vão ficar mais difíceis ainda. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Só aqueles que invocar o nome do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto ele está perto. Invocai-o enquanto se pode achar, porque vai chegar um dia que as pessoas vão querer se render aos pés do Senhor Jesus. E o dia está próximo, onde Jesus ele vai vir arrebatar o seu povo. Você já ouviu falar no arrebatamento da igreja? Então, o arrebatamento da igreja está para acontecer.
Jesus, ele está voltando, ele está dando os sinais, dia após dia. Ai de canto, rabaçu de cai. Todos os dias o Senhor está dando sinal, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a graça dele aqui, aleluia, glória a Deus. Todos os dias, querido, o Senhor está nos dando sinal, aleluia. Falando contigo, querido, você que está aí a me ouvir. Pode ser um homem, pode ser uma mulher que vai estar aí me ouvindo. O Senhor, ele disse para ti nesta tarde, ei, querido, é tempo de se arrepender. É tempo de ter a mente de Cristo, aleluia, largar o pecado de canto, rabaço de cai. É tempo de largar essa mente suja, pecaminosa que tem te levado para o abismo dia após dia. É tempo de largar a prostituição. É tempo de largar, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, o teu pecado. É tempo de largar a pornografia. Tem pessoas que é viciada na pornografia. Pornografia, querido, é coisas que é abominável aos olhos do Senhor. Você sabia disso? É, querido. Você que pratica, louvado seja Deus, sexo ilícito com a tua esposa, fazendo coisas que não agradam a Deus. Fazendo coisas que só uma prostituta faz, né? Deus, ele não está se agradando de ti. Seja servo de Deus ou seja não servo de Deus ainda. Deus, ele não se agrada da forma que você está fazendo. Com tua esposa, com a tua esposa. Ou fora do casamento, né? Você que é solteiro, né? Jovem, que pratica sexo ilícito, coisas que não é certo fazer. Tudo aquilo que é fora do normal, querido. Da naturalidade que Cristo fez. É pecado diante dos olhos do Senhor. Você sabia? Se você olhar para uma mulher que não é tua e cobiçar ela, sentir desejo por ela, você sabia que você está pecando contra Deus? Você está adulterando contra a tua esposa, contra o teu esposo? Para você poder desejar uma mulher, ela tem que ser tua. Ela tem que ser a tua esposa. É ela que tu tem que desejar todos os dias da tua vida. É o teu esposo que tu tem que desejar todos os dias da tua vida. Se por acaso vir um pensamento maligno de trair o teu esposo, trair a tua esposa, tu fala, tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. Porque Deus, ele não fez o homem e a mulher para ficar, né, com essas traição, com essas falsidades. Louvado seja Deus. Então, querido, é tempo de conserto. Para você que é servo de Deus e para você que ainda não serve. Deus, ele quer um conserto sobre a terra, porque o Senhor, querido, ele está irado com a terra. Você sabia que Deus, ele está irado com a terra? Sabe por quê? Por causa do pecado. Por causa dos pecados escondidos, que muitas das vezes ninguém está vendo, mas você está praticando. Às vezes você diz que é uma serva de Deus, uma jovem que louva no coral de canto, mas você está praticando coisas escondidas. Você está fazendo sexo com teu namorado, com a tua namorada, e vocês não são casados, vocês estão pecando, né? E não é certo. Muitas das vezes acontece fazer isso, né? Porque nós somos falhos, nós somos perfeitos, mas não é certo, né, praticar sexo antes do casamento. É necessário se arrepender. Se você já fez ou se você está fazendo, não sou eu que vou te condenar. Jesus, ele também não te condena. Amém? Quando foi pega aquela mulher em adultério, levaram ela para Jesus, querendo apedrejar ela e matar, porque na lei de Moisés era assim, né? Se a mulher traísse o marido, o marido traísse a mulher, tinha que apedrejar. Então, Jesus, ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Todo mundo largou a pedra. Todo mundo pegou a pedrinha, né? Uma simulação aqui, com essa botija de óleo ungido, né? Todo mundo pegou aquela pedra e lançou fora. Jesus disse para aquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, não tem nenhum. Nenhum. Disse, nenhum te condenaram. Eu também não te condeno. Jesus disse, sabe o que para aquela mulher? Vai e não peques mais. Está se prostituindo, minha querida? Você é uma prostituta? Mas Jesus te ama. E Ele está te dando uma oportunidade. Ele morreu naquela cruz para dizer que você tem valor. E quando você está aí passando por a mão de um e de outro, minha querida,
Você não tem valor de nada, mas para Jesus você tem valor. O teu valor é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para salvar a tua alma. Que Deus abençoe cada um que esteja ouvindo, né? Esta live. Jesus, ele te ama. Você aí que sente desejo por homens. Você aí que sente desejo por mulher. Jesus ama você. Jesus ama, só que Jesus não abomina o teu pecado. Jesus, ele não tem prazer no teu pecado. Jesus, ele disse, abandona o pecado, toma a tua cruz e segue-me. Você sabia que Jesus tem o poder de te libertar? Mas é necessário você levantar a mão e confessar Jesus. Dizer, Jesus, eu entrego a minha vida diante de ti. A partir de hoje eu quero ser uma serva tua. Ai de canto, rabassuricai. Diga para o Senhor, você que está aí ouvindo essa live. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma serva tua. Eu quero ser um servo teu, porque a missionária disse que não importa o pecado. Se eu me arrepender, o Senhor vai me perdoar. Sabia, querido? Eu também já andei errante, fazendo a minha vontade, há uns 20 e poucos anos atrás. Graças a Deus que o Senhor me deu a oportunidade, né, de me redimir. Graças a Deus que o Senhor me deu a oportunidade de entregar minha vida para Ele. E hoje eu sou, né, uma pequena serva do Senhor, porque grande só Ele. Louvado seja Deus. E hoje eu prego a palavra do Senhor. E digo que assim como Deus me libertou do pecado, né, da escuridão, me arrancou das trevas e me colocou na sua luz, a luz é Jesus, querido. A luz é Jesus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Aquele que me segue não andará em treva, mas sim na luz. Jesus, ele quer que você venha para a luz. Você que está aí no mundo das trevas, fazendo o teu querer, a tua vontade, nas baladas da noite, querido, as festas, as bebidas, as drogas, prostituição, tudo isso vai levar você para o inferno. Existem só 2 caminhos, céu e inferno. Está preparado para mim e para ti esses 2 caminhos. Aí nós vamos escolher qual o caminho que nós queremos. Se você abandonar o pecado e passar a seguir Jesus, você vai ter a salvação da tua alma. Mas se você escolher o mundo e tudo que ele oferece, quando você partir dessa terra, você vai ter uma surpresa muito decepcionante. Você vai se deparar com o inimigo da tua alma, que é Satanás, e você vai queimar no fogo para todo sempre. E lá não adianta pedir perdão. Ei, querido, tem que pedir perdão aqui, enquanto há vida. Tem que entregar a tua vida para Jesus aqui, enquanto você tem vida. Depois que partir, já era, não adianta mais. Não adianta mais, é aqui em vida. Então, confessa Jesus como teu único suficiente salvador da tua alma. E pede para Ele, né, te direcionar. Pede para Ele te dar força. Você que está afastado, o Senhor, Ele fala contigo também nessa tarde. Se volte para Ele enquanto é tempo. Se volte para Jesus, porque se você está vivo até hoje é porque Deus ainda tem um propósito a cumprir na tua vida. Você sabia que Jesus tem um propósito na vida de cada um? E Ele está esperando você voltar para Ele, para este propósito se concretizar na tua vida. E você que ainda não aceitou a Ele, Ele está só esperando. Jesus está assim, braços abertos, para querer te abraçar, para querer mudar a tua vida, mudar a tua história. Jesus é o carpinteiro, querido. Jesus é o carpinteiro que conserta a vida torta. Jesus é o carpinteiro que endireita os caminhos tortuosos. Jesus é aquele que perdoa pecado. Só Ele pode perdoar o meu e o teu pecado. Só Jesus pode perdoar a mim e a ti dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque Ele é bom. Jesus, Ele é bom, querido. Ele nos ama. Pense num verdadeiro amor. É o amor de Jesus por mim, por ti, né? Então, se decida enquanto é tempo. Busque o Senhor. Dê uma oportunidade para você, para Ele te arrancar aí desse mundo da depressão, para Ele te arrancar aí desse mundo de destruição. De repente você é uma pessoa que não tem paz na tua vida. Você quer paz, querido? Você quer paz, querida? Entrega a tua vida para Jesus. Confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Confia no Senhor, porque Ele é fiel para fazer acontecer na tua vida. Amém, meu querido? Eu espero que esta palavra
né? Tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.